Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas grossas pelas ruas de Chicago, batendo nas calçadas como uma sinfonia triste e monótona. Na esquina de um beco, um menino de 12 anos, Ethan Carter, tremia, encolhido sob um casaco velho que lhe era grande demais. Seus sapatos estavam cheios de buracos, suas mãos cobertas de sujeira e arranhões. Desde a trágica morte de seus pais em um incêndio, ele não conhecia nada além das ruas, da fome e do vento gélido. Todas as noites ele secretamente esperava por um milagre, embora já não acreditasse de verdade em contos de fadas. Não muito longe dali, em um bairro protegido por portões imponentes e câmeras de segurança, erguia-se a opulenta mansão dos Harper. Richard Harper, um renomado bilionário e empresário implacável, dominava o mundo das finanças, mas era estranhamente distante de sua única filha, Madeline Harper, que era cega de nascença. Luxo e riqueza não conseguiam preencher o vazio que ele sentia. Naquela manhã, ocorreu um acidente trágico. Richard Harper sofreu uma convulsão violenta em seu escritório. Os médicos foram categóricos. Ele havia entrado em coma profundo e o prognóstico era incerto. Toda a casa, antes repleta de ruído e opulência, mergulhou em um silêncio pesado. Madeline, inocente e vulnerável, sentia todas as emoções do pai, mesmo sem poder vê-lo. Enquanto isso, Ethan, depois de passar a noite buscando abrigo sob uma varanda abandonada, foi atraído por uma luz distante no final de um beco. Curioso e faminto, ele seguiu o brilho. Ele não sabia que estava se aproximando da propriedade de Harper. O acaso, ou o destino, guiou seus passos trêmulos. À medida que a tempestade se intensificava, Madeline, em seu jardim fechado, brincava sozinha com Buddy, seu fiel cão-guia. Ela se movia com cautela, guiada por sons e cheiros, sem perceber que um menino sem teto, encharcado e congelando, a observava da sombra de um arbusto. A chuva torrencial não conseguia esconder a fragilidade do momento. Dois mundos completamente opostos estavam prestes a colidir, e esse simples contato desencadearia um milagre que ninguém poderia ter previsto. O destino, em sua misteriosa bondade, preparava um encontro capaz de mudar vidas para sempre. Um menino que nada possuía e uma menina que tinha tudo, exceto a luz da visão, uniriam suas existências de uma maneira que desafiava a lógica. A chuva continuava a bater forte nas janelas da imponente casa dos Harper, transformando o jardim num tapete escorregadio e lamacento. Ethan Carter, encharcado até os ossos, tremia atrás de um arbusto, observando cautelosamente a opulenta residência. Cada passo na lama parecia um erro em potencial. Ele sabia que se fosse descoberto, seria expulso sem hesitação. Mas ele não conseguia se desfazer daquilo. Algo o atraía, uma mistura de curiosidade e sorte inesperada. Foi então que ouviu um leve farfalhar, os passos de uma menina no beco, acompanhados pelo som reconfortante de um cachorro caminhando ao seu lado. "Amigo, com calma", murmurou uma voz suave, mas confiante. Ethan observava a menina, Madeline Harper, de cerca de 10 anos, com os cabelos loiros presos num coque, movia-se com cautela, seguida por seu cão-guia Buddy, que detectava obstáculos. Mesmo cega, ela se movia com uma graça natural, confiante apesar do isolamento imposto por seu mundo privilegiado. O menino prendeu a respiração ao perceber que ela estava sozinha. Uma ideia maluca passou pela sua cabeça. Ele tinha que ajudá-la. Mas como se aproximar sem assustá-la? Ele se moveu um pouco e ouviu-se um rangido. Buddy parou, cheirou o ar e caminhou em direção a Ethan. A garotinha instintivamente estendeu a mão na direção dele. "Quem está aqui?", perguntou ela com a voz revelando tanto curiosidade quanto desconfiança. Ethan hesitou com o coração disparado. Eu não quero te machucar", disse ele com a voz trêmula. A mão de Madeline tocou a dele. Naquele instante, Ethan sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo, como se o ar ao redor deles estivesse irradiando um calor invisível. A respiração da garota se acalmou, e seu sorriso quase imperceptível iluminou as sombras do arbusto. "Você não tem medo de mim?", perguntou ela suavemente. Ethan balançou a cabeça. "Não, meu nome é Ethan. Meu nome é Madeline. Você quer ficar comigo um pouco? Eu e o Buddy, estamos brincando." Pela primeira vez em muito tempo, Ethan sentiu o coração aliviar. Deu um passo à frente, trêmulo, mas determinado, e sentou-se na grama molhada, observando a chuva cair sobre o majestoso jardim. Sem que eles soubessem, aquele gesto simples, uma mão tocando outra, um menino de rua e uma menina cega, mudaria a vida de todos ao seu redor. Pois às vezes os milagres não vêm de médicos ou dinheiro,
mas da inocência e pureza de corações que se encontram. Nos dias seguintes, a chuva diminuiu, mas o jardim da casa dos Harper permaneceu úmido e enlameado. Ethan retornava quase todas as tardes, trazendo consigo alguns pedaços de pão ou alguma fruta que encontrara. Madeline, por sua vez, sempre o esperava, ansiosa para compartilhar seu mundo. Hoje vou te mostrar o perfume das flores, Ethan, anunciou Madeline, com um sorriso que aqueceu o ar ao redor deles. Ela estendeu a mão em direção a um canteiro de rosas. Ethan, maravilhado com a capacidade dela de perceber o mundo de forma diferente, descreveu cada detalhe para ela. Estas rosas são de um vermelho profundo, mas algumas têm manchas mais claras como pequenas chamas, e têm um cheiro que mistura mel e chuva. Madeline sentiu as pétalas úmidas com os dedos. É magnífico! Eu jamais teria imaginado, murmurou fascinada. Enquanto isso, no quarto principal dos Harper, Richard Harper parecia estar reagindo aos acontecimentos de uma maneira inexplicável. Os médicos estavam perplexos. Seus batimentos cardíacos, antes irregulares, apresentavam flutuações sutis, como se alguém ou algo estivesse influenciando seu inconsciente. Os monitores piscavam levemente, mas nenhuma explicação científica conseguia confirmar essas mudanças. Cada encontro entre Ethan e Madeline trazia uma pequena faísca de vida. A menina ria, conversava e Ethan, apesar da timidez, compartilhava suas observações, seus sonhos e suas histórias da rua. A conexão que crescia entre eles era palpável, quase tangível. Certa tarde, Madeline colocou a mão no ombro de Ethan. Sabe, Ethan, eu me sinto mais forte quando você está aqui. Como se eu pudesse ver o mundo através dos seus olhos. Ethan sentiu um calor subir em seu coração. E me sinto menos sozinho, graças a você. Esse laço puro e sincero, nascido da inocência e da empatia, parecia desafiar toda a lógica. O quarto de Richard Harper vibrava suavemente, quase como se a presença de Ethan e a alegria de Madeline estivessem enviando um sinal para seu corpo em coma. Os médicos não viam nada parecido há anos. Para Ethan, o mundo estava mudando gradualmente. Ele não era mais apenas um menino sem teto, mas alguém que podia trazer luz a um mundo onde tudo parecia perdido. Para Madeline, cada encontro com Ethan transformava sua percepção da vida. Ela descobriu um mundo que nunca tinha conseguido ver, mas que podia sentir, perceber e amar. E sem que eles soubessem, essa amizade nascente estava preparando o terreno para um milagre ainda maior. Um evento que desafiaria a lógica e traria Richard Harper de volta à vida após 3 longos anos em coma. O vento uivava pela cidade, agitando folhas secas e lançando chuva contra as janelas da casa dos Harper. Lá dentro, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. 3 anos haviam se passado desde o acidente de Richard Harper e apesar dos cuidados constantes, ele permanecia em coma profundo. Os médicos, embora competentes, haviam perdido toda a esperança de que ele acordasse. Naquela manhã, Ethan, fiel ao seu estilo, aventurou-se no jardim com uma pequena cesta de mantimentos que conseguirá reunir. Madeline o esperava, ansiosa. Seu cão-guia Bunny latia levemente agitado. O Bunny está preso atrás daquele móvel grande na sala de estar. Não sei como tirá-lo de lá, murmurou Madeline, com os olhos fechados, mas tentando enxergar o espaço ao seu redor. Ethan assentiu com a cabeça. Eu vou te ajudar, Madeline. Fique aqui, eu vou cuidar de você. Ele entrou na casa encharcada, escorregando levemente no piso de parquet reluzente. Cada passo parecia ecoar como uma batida de coração no silêncio opressivo. Ao alcançar o móvel, estendeu a mão para Bunny, mas naquele exato momento, um baque surdo veio do quarto principal. Richard Harper havia se mudado. O coração de Ethan disparou. Ele se aproximou do quarto, guiado pelo instinto. Madeline, percebendo a comoção, colocou a mão no braço de Ethan. Ali, tem alguma coisa acontecendo, disse ela com a voz trêmula. Lá dentro, as máquinas piscavam freneticamente. Os médicos, chamados com urgência, observavam atônitos. O coma de Richard Harper mostrava claros sinais de despertar. Seus olhos, fechados por 3 anos, abriram-se lentamente. A sala parecia vibrar com uma energia invisível, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Richard murmurou fracamente, Maddi. Madeline, comovida até as lágrimas, estendeu-lhe as mãos. Ethan, instintivamente, aproximou-se dela e segurou a sua mão. Ao toque da mãozinha da menina, Richard inspirou profundamente, arregalando os olhos. O milagre acontecerá. A inocência e a pureza de 2 crianças, unidas pelo acaso e pelo destino, haviam quebrado o impossível. Os médicos ficaram atônitos. Os monitores registravam um ritmo cardíaco regular e estável, sem nenhuma explicação científica.
Richard Harper, ainda fraco mas consciente, fixou o olhar em Ethan. Ele compreendeu imediatamente que aquela criança encharcada, que surgira do nada, fora o catalisador de seu renascimento. Você é? Richard gaguejou com a voz trêmula. Ethan balançou a cabeça intimidado. Eu sou apenas o Ethan. Mas, fico feliz que você esteja acordado. Richard sorriu levemente, os olhos cheios de gratidão e as lágrimas contidas. Não, Ethan, você fez algo que ninguém mais poderia ter feito. Você salvou minha vida, e a vida da minha filha. E assim o milagre que parecia impossível aconteceu. 3 anos de coma e espera terminaram com o despertar de um pai graças à inocência e coragem de um menino de rua. Naquela manhã, o quarto de Richard Harper estava inundado de luz, mas não era apenas a luz do sol que aquecia o ambiente. Era o calor da esperança renovada, da vida renascida e dos laços que se forjavam. Ethan, encharcado e exausto após seu ato de coragem, sentou-se ao lado de Madeline, que segurou sua mão com gratidão e carinho. Richard, ainda fraco, sorriu com uma emoção que não sentia há anos. Ethan, eu não sei como te agradecer, disse ele com uma voz rouca, mas sincera. Ethan balançou a cabeça, olhando para a garota que aprenderá a proteger e guiar. Eu não fiz nada. Eu só queria ajudar a Madeline. Richard colocou uma mão trêmula no ombro de Ethan. Não, Ethan. O que você fez é mais do que ajudar. Você salvou minha família. Você devolveu a vida para mim e para minha filha. Eu quero que você faça parte da nossa família se quiser. Ethan sentiu seu coração se encher de um calor que nunca havia conhecido. Sério, posso ficar? Perguntou com a voz embargada pela emoção. Sim, Ethan. Você está em casa aqui, respondeu Richard, com os olhos marejados de lágrimas. Madeline, sorrindo em meio às lágrimas, se jogou nos braços de Ethan. Você vai ficar conosco, para sempre. Os dias seguintes foram repletos de felicidade e adaptação. Ethan descobriu uma segurança, um aconchego e um conforto que jamais conhecera. Aprendeu a ler, a brincar e até mesmo a se locomover nesse mundo luxuoso que jamais imaginara. Mas apesar de tudo, permaneceu humilde e gentil, consciente de suas origens. Para Madeline, cada dia passado com Ethan era uma aventura sensorial. Graças a ele, ela explorou o mundo com um novo senso de admiração, aprendendo a apreciar a beleza das flores, a ouvir os sons da cidade e a sentir o calor das pessoas ao seu redor. Richard, por sua vez, também mudou. A experiência de ver sua filha e Ethan criarem um vínculo tão puro e milagroso transformou seu coração. Ele se tornou mais atencioso, mais carinhoso e aprendeu a apreciar as pequenas coisas da vida que antes ignorava. E assim, um menino sem teto, um pai em coma e uma menina cega encontraram juntos um novo começo. O milagre não apenas despertou Richard Harper, uniu 3 vidas, trouxe esperança e provou que às vezes, a pureza e a bondade de uma criança podem mudar o destino daqueles que parecem intocáveis. Nesta casa agora repleta de risos, aconchego e luz, Ethan, Madeline e Richard começaram uma nova vida, uma vida onde cada momento importava, onde cada gesto tinha significado e onde os milagres nunca estavam longe daqueles que ainda acreditam na bondade do coração humano.